como hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical, a nossa palavra hoje, nossa mensagem hoje, vai ser em formato de aula. Então, para você que não é aluno da Escola Dominical, sempre fugiu da Escola Dominical, hoje eu vou pegar você. Agora você vai ficar sentado aí, nós vamos ter uma aula, e nós vamos juntar aqui dois assuntos, né, ou duas necessidades, duas oportunidades, para ser mais exato. Ó, o pastor está aqui, já foi na Brasilândia, já voltou, pastor? Nem deu tempo de falar que o senhor estava fora, o senhor já está dentro. Nós vamos juntar aqui duas oportunidades. Primeiro, o dia da escola dominical, né, o último domingo de abril, que acabamos de ouvir os professores, então vamos ter uma aula, e também o mês de maio, que já começa no próximo final de semana, dia 1º de maio, sexta-feira. O mês de maio é o mês do lar, e o Léo vai explicar no final do culto o desafio que vai ser para as famílias ter um mês de oração e de jejum pela sua família. Como o jejum é um assunto que a gente quase não comenta, não estuda, não trata, a gente apenas incentiva, alguns praticam, outros não, a gente resolveu dar um estudo sobre jejum. Logo hoje, põe a tela aí, Renan, o aviso do almoço, por favor, para a gente se animar para o jejum. É isso, olha, irmão, o melhor dia para estudar para o jejum é hoje, ó. Hoje tem almoço, costelinha assada, feijão e salada ao custo de R$25. Então fica com essa imagem na sua cabeça e vamos estudar um pouco sobre jejum. Deixa eu pegar aqui o meu controlezinho. O que é o jejum, né? O nosso tema, uma disciplina espiritual que transforma. Vamos tentar aqui investir 30 minutos, mais ou menos, nesse assunto, chamado jejum. Eu queria começar dizendo o que é o jejum. E o jejum, então, é muito mais do que deixar de comer. Não vamos confundir jejum com dieta alimentar. O jejum, ele é uma abstinência voluntária de alimento por um período determinado, com o propósito de buscar a Deus de forma mais intensa. Então, jejum é deixar de comer, mas deixar de comer com propósito. E o propósito não é emagrecer, amém, irmão? Se emagrecer no processo, louvado seja Deus. Mas o propósito, ele é espiritual. E esse é o desafio do jejum. Não é apenas deixar de comer, é substituir o foco físico pelo foco espiritual. Irmãos, lembram alguns domingos passados à noite eu preguei sobre que nós devemos cuidar para aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu usei uma palavra que o Daniel mencionou na escola dominical, que a nossa alma habita esse corpo, e esse corpo tem muitas necessidades. E uma das necessidades desse corpo que nos impulsiona e que nos é importante é a necessidade de comer. São 11h20, alguns já estão esperando o culto acabar para descer lá para almoçar, porque nós precisamos comer. Porém, o jejum nos ensina o que Deus falou para Moisés e o que Jesus falou para o diabo. E vocês vão repetir comigo, eu começo, vocês terminam. Nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o jejum nos ajuda a lembrar disso, que apesar de nós termos necessidade de comer, e comer além de ser uma necessidade, é uma coisa boa, nós não vivemos só de comer. Nós precisamos também nos alimentar de coisas espirituais. É uma disciplina espiritual que aproxima o crente de Deus. O que é uma disciplina espiritual? É algo que nós impomos a nós como algo rotineiro, algo constante, para nos ajudar a fomentar a nossa vida espiritual. Por exemplo, se você não orar, a sua vida espiritual vai ser uma vida fraca.
Se você não ler a Bíblia, a sua vida espiritual vai ser uma vida fraca. Se você não vem aos cultos, a sua vida espiritual vai ser uma vida fraca. E o jejum é um adicional nesse combo aí, que os irmãos conhecem essa expressão, de disciplinas espirituais, que tem como propósito nos aproximar ainda mais de Deus. E nós vamos ver como isso acontece. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um conceito importante para o nosso início de palavra: o jejum não muda Deus, muda você. Vamos falar juntos? O jejum não muda Deus, muda você. É importante a gente ter isso em mente, para a gente não achar que o jejum é um instrumento de manipulação da vontade de vida, ou qualquer outro tipo de disciplina espiritual. Isso se chama religiosidade. Em alguns casos isso se chama até idolatria. Nós não manipulamos a Deus. Deus é que precisa nos transformar. E o jejum é um instrumento que nos ajuda nesse processo de mudança. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então vamos seguir. Eu quero mostrar para vocês, no início dessa palavra, uma fundamentação bíblica do jejum, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O jejum está presente em toda a Bíblia. No Velho Testamento, geralmente ele aparece em contextos de arrependimento, de lamento diante de Deus, de crises nacionais ou pessoais, ou até por busca de uma intervenção divina. O jejum está associado a esses elementos normalmente. Eu coloquei um quadro aqui para a gente mencionar apenas sem ler os versículos. Eu sei que está pequenininho, talvez para quem está no fundo, mas eu vou ler aqui. Moisés, em Êxodo 34, ficou 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer e sem beber. Isso foi uma experiência de Moisés sobrenatural, gente. Moisés no monte estava numa realidade sobrenatural, mas estava lá, em jejum. Davi, 2 Samuel 12:16, quando seu filho, fruto do seu relacionamento com Betseba, ficou muito doente, Davi fez o que todo pai crente faz: ora pela salvação, ora pela cura do seu filho. E já Davi, sendo um homem crente e já caminhando para o arrependimento, né? Já sabendo o que fez, ele clama a Deus com oração e jejum. Ele ficou sem comer e orando. O filho morreu. Quando o filho morreu, ele voltou a comer e a vida seguiu. Mas Davi orou. Qual foi o motivo do jejum? Lamento. No Velho Testamento, Esdras, quando Esdras voltou com uma equipe para Jerusalém, eles tiveram um tempo de oração e de jejum, buscando a proteção de Deus para a jornada. Deus abençoou e deu. Esther capítulo 4, quem conhece a história de Esther, estava lá no reino da Pérsia, e houve uma forma lá que foi feita pelos seus inimigos para matar todos os judeus. A Esther falou: vamos orar e vamos jejuar para que Deus tenha misericórdia de nós. Se eu não me engano, foram 3 dias sem comer e sem beber, clamando a misericórdia de Deus. Eles estavam pedindo ajuda, e o jejum aqui foi coletivo, não foi individual, todo mundo jejuou. Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 10, Daniel recebeu muitas revelações de Deus, e o texto vai dizer para nós que Daniel, diante de tanta coisa que estava acontecendo, a mente dele, a cabeça dele, o coração dele não estava conseguindo suportar tanta coisa. Ele orou, ele jejuou, e no capítulo 9 ele pediu perdão pela nação e pediu direção de Deus também no capítulo 10. Em Nínive, conhece a história de Jonas? Jonas foi até Nínive depois de muita luta, dizer o seguinte: arrependam-se que Deus vai destruir Nínive. O que Nínive fez? Se arrependeu. Se arrependeu com jejum. O rei proclamou um jejum a toda a cidade e houve um arrependimento nacional. Em Levítico 16, nós encontramos o dia da expiação, que é o dia do sacrifício, o dia anual em que o sumo sacerdote faz o sumo sacrifício. Também ficou conhecido como dia do jejum, dia de expiação.
uma ordenança da lei. Então esse é o jejum no Velho Testamento. No Novo Testamento o jejum continua, porém com outra ênfase. O jejum agora continua sendo praticado com uma ênfase em pedir a direção de Deus para as decisões que iam ser tomadas. Nós vamos ver alguns versículos. Direção de Deus para o ministério e missão da igreja, e direção de Deus também para a consagração e vida pessoal. Então vamos ver os exemplos aí. Primeiro, Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer. O texto não diz que ele ficou sem beber, ok? O que Jesus fez no deserto? Ele estava se preparando para o ministério que ele ia começar. Irmão, eu fico pensando, se Jesus jejuou, se a gente não devia pensar melhor nesse assunto também. Não estou falando para você jejuar 40 dias, a gente vai chegar nesse assunto, a não ser que você queira, mas vamos chegar nesse assunto. Jesus explicou em Mateus 6,16 como jejuar corretamente. No Sermão do Monte, Jesus falou para os seus ouvintes: quando vocês jejuarem, ou seja, ele estava deduzindo que o povo ia jejuar. Quando vocês jejuarem, não sejam como os fariseus hipócritas, que ficam aí com a cara toda entristecida, com o cabelo todo oleoso, para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Jesus falou: não, quando você jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo, escova o dente, porque sabe como é que é, né? Quem não come, o hálito fica bem comprometido, não fica falando na cara dos outros, que ninguém merece. Jesus falou: ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando, não precisa se exibir, é uma disciplina espiritual sua, exceto a sua família. Às vezes a gente pensa que ninguém pode saber. Pode, avisa a sua mulher que você está jejuando, avisa a sua mãe, senão ela não põe menos água no feijão. Eu fiz comida para você não vai comer? Não, fala: eu estou jejuando. Para quem tem mãe e marido e esposa não crente, fica mais difícil explicar, mas o importante da palavra de Jesus é que o jejum não é para mostrar espiritualidade, senão perde todo o sentido do jejum. A igreja primitiva estava orando pelo envio de missionário. Atos capítulo 13, no início das missões de Paulo, de Barnabé, de Silas, o texto vai dizer o seguinte: a igreja estava em jejum e oração, e disse o Espírito Santo: separai-me para mim Paulo e Barnabé. Como que disse o Espírito Santo? De alguma forma. E como que o Espírito Santo disse? Por meio de jejum e oração. A igreja primitiva orava pedindo direção de Deus para enviar os missionários, também em jejum e oração para escolher e ordenar presbíteros, pastores. Não escolhiam e não ordenavam sem antes ter um tempo de jejum e um tempo de oração. Pausa, parênteses. A igreja metodista de Charles e John Wesley, eles tinham um hábito que foi herdado da igreja primitiva, na verdade herdado dos fariseus, que jejuavam 2 vezes por semana. John Wesley, Charles Wesley, líderes da igreja metodista, não ordenava pastor se o pastor não o jejuasse 2 vezes por semana. Ainda bem que eu sou batista, mas ele tinha esse compromisso, tem que ser gente consagrada. Paulo, apóstolo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, ele vai dar o seu testemunho dizendo que ele passou por açoites, passou por perseguição, passou fome, passou naufrágio em jejuns e oração. Então, no Velho Testamento, a temática era mais de lamento, de pedir socorro, de arrependimento. No Novo Testamento, uma temática mais de direção, de consagração e de aproximação de Deus. Até aqui tudo bem? Quem está acordado diz amém? Amém. Então tá bom, nós estamos fazendo um estudo bíblico sobre jejum. 3 formas de jejuar na Bíblia. Primeiro, jejum total, sem água, sem comida, por um período curto de tempo. Lá em Esther 4,16, não comam nem bebam por 3 dias. Se eles conseguiram, é porque é possível, né? Sem afetar a questão da saúde, sem nada. Jejum normal, normalmente sem alimento, mas bebendo água, que é o mais comum. Provavelmente Jesus, porque Jesus falou, o texto diz que ele ficou 40 dias
sem comer e teve fome. Lembra dessa expressão? Não diz e teve sede, falou teve fome. Então deve ter bebido. E o jejum parcial, restrição de certos alimentos, mantendo uma alimentação simples. O exemplo de Daniel. Daniel que está lá? Daniel 10, não comi manjar dedicado, nem carne, nem vinho. A experiência de Daniel, capítulo 10. Ele não comeu manjar, nem carne e nem vinho. Comeu alguma outra coisa. Lá quando ele chega na corte de Nabucodonosor com seus três amigos, tinha uma mesa farta. Daniel falou, a gente vai comer só legumes. Um jejum parcial. Talvez esteja passando na sua cabeça, e a gente fala se der tempo, mas eu já falo agora, e você fala, pastor, eu posso fazer jejum de Coca-Cola? Jejum de Netflix? Jejum de café? Jejum... Irmão, esse jejum você pode fazer, mas deixa eu deixar clara para você uma coisa, não é o jejum bíblico. O jejum bíblico é alimento mesmo. E eu digo uma coisa para você, o seguinte, na minha opinião, pastor, eu posso... Pode. Vai ter algum valor espiritual? Vai. Porque é você e Deus. Desde que, nós vamos mostrar, nesse tempo, você esteja buscando uma consagração a Deus. Senão, virou dieta. Ok? Tudo bem até aqui? É um jejum parcial. Porque eu não coloquei aqui, mas digo agora também o seguinte, sabe qual é a regra do jejum? Para você escrever aí, nunca mais esquecer? Presta atenção em mim aí. A regra do jejum é a seguinte, o jejum não tem regra. Entendeu? Não tem regra. Você jejua como você achar melhor, quando você achar melhor, se você quiser jejuar. Mas que é bíblico, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, com esse valor que tem. Então, qual é o valor espiritual do jejum? O valor espiritual do jejum é que ele nos transforma de dentro para fora. O propósito principal do jejum é humilhar-se, arrepender-se e fortalecer a sua espiritualidade, tornando assim mais sensível à voz de Deus. De que maneira isso pode acontecer? Quebrando a dependência da carne. A carne aqui não é o churrasco. É a dependência das nossas demandas físicas. As nossas demandas físicas, irmãos, são muito fortes em nós. A gente mata e morre por um pedaço de bife. A gente mata e morre por um copo d'água. A gente mata e morre por as nossas necessidades físicas, emocionais, todas elas. E o jejum nos ajuda a quebrar um pouco essa dependência tanto das coisas da carne. Amém? Quem está entendendo? O que nos ajuda também? Aguça a nossa sensibilidade espiritual, ajuda a abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Eu li num livro, estudando sobre a igreja em células. Deus fala, o problema é que a gente não ouve. Deus está falando o tempo todo. Deus está falando através da natureza, Deus está falando através do culto, Deus está falando através de um crente, Deus está falando através de uma experiência, Deus está falando até através de uma dor. E a gente não está percebendo a voz de Deus. Então o jejum às vezes nos ajuda a aguçar os nossos ouvidos espirituais, fortalece a disciplina, ajuda a gente a exercitar domínio próprio. Irmãos, do fruto do Espírito Santo, amor, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, fé, domínio próprio, é uma coisa complicada. Você se regrar, você dizer para você, eu estou com vontade de meter a mão na sua cara, mas eu não vou fazer isso, porque eu me controlo. Eu estou com vontade, os irmãos aí que são descontrolados, né? A maioria de nós tem uma pizza de 8 pedaços, eu quero comer os 8. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Tanto na reação física, quanto até na hora de comer. O jejum ajuda, porque se você conseguir jejuar, porque é difícil, gente, deixa eu dar um recado para você, não é fácil jejuar. Exige disciplina espiritual, força de vontade,
Então, se você jejua, ajuda você a exercitar domínio próprio de outras coisas que você talvez não consiga dominar. Aumenta a sua percepção da vontade de Deus, traz clareza para a decisão, assim como você fica em melhor condição de ouvir a voz de Deus. E aí, irmãos, a gente precisa entender esse valor espiritual que tem a quebra a dependência da carne, fortalece a disciplina, ajuda a gente a ter sensibilidade espiritual, perceber melhor a voz de Deus. Irmãos, tudo isso é essencial para nós, porque nós somos fracos. Graças a Deus vocês estão aqui hoje de manhã, à noite teremos culto, quarta-feira teremos culto, amanhã teremos culto. Graças a Deus que teve o Congresso das Mulheres ontem, foi uma bênção. Nós precisamos dessas coisas, mas essas coisas sozinhas não nos sustentam, nós precisamos de mais. Precisamos de coisas que Deus nos ajude a manter de pé. Porém, não vamos cair no engano de achar que se eu jejuar, Deus vai me abençoar mais. Eu vou dizer porque, está o texto aí, em Efésios 1:3. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já te abençoou com jejum ou sem jejum. É quase um trava-línguas, né? Com jejum ou sem jejum. Você já é um abençoado por Deus. Você não precisa jejuar para ver se Deus te abençoa mais. Você precisa jejuar, ou é uma proposta de jejum, que ninguém está obrigando a nada, para que você se aproxime mais desse Deus que já te abençoou. Amém? Amém. Já temos todas as sortes de bênçãos. O jejum liberta a nova natureza. Não limita a carne, mas liberta o espírito. Porque a carne está aí, em você. Ela é um desafio. Aí vem o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, você conhece o versículo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, é isso mesmo? Que pela compaixão de Deus, obrigado, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. O jejum é parte desse sacrifício vivo. Porque o que é um sacrifício? É um animal sendo morto. Mas alguém quer morrer aqui? Não, mas você é um sacrifício vivo. Se é um sacrifício vivo, você precisa mortificar a sua carne, para que ela sirva como um sacrifício. E como é que você mortifica a sua carne? Abandonando o pecado, fugindo do pecado, se consagrando mais a Deus. E o jejum, ele mata a força da carne, ou ajuda a matar, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo. E o texto de Gálatas 5,16: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Na sua luta entre carne e o Espírito, o jejum ajuda essa batalha. Não apenas limita a velha natureza, mas também e principalmente liberta a nova natureza. O foco não é a privação. Eu vou parar de comer por um período e Deus tenha misericórdia de mim. Não, o foco é a consagração. Esse é o grande desafio. Como e com que frequência jejuar? O jejum deve ser uma resposta espiritual e não uma obrigação religiosa. Nós não vamos chegar aqui dizendo para você quem jejuou. Aí metade da igreja, 6 irmãos da igreja levantam a mão, e o resto fala: vocês também são um bando de pecadores, para jejuar vocês prestem. Não, irmão. Tanto que tanto tempo nós estamos aqui sem falar de jejum, estamos falando agora. Agora, de oração e de leitura da Bíblia, nós estamos falando todo domingo. O jejum é uma disciplina que vem ajudar você a fortalecer, não como uma obrigação religiosa. Então você deve jejuar quando? Sempre que desejar se aproximar mais de Deus. Você já está próximo de Deus, estou falando para os crentes. Você já é uma pessoa de Deus, mas às vezes Deus está lá e você está aqui. Você não tem ouvido a voz de Deus. Quem sabe um jejum pode te ajudar a ouvir melhor a voz de Deus. Um jejum para você demonstrar a sua dor, o seu lamento e buscar o conforto divino. Irmãos, quando nós estamos sofrendo, às vezes a gente perde até a fome, sim ou não? Aproveita para jejuar, porque a dor está muito grande,
e pede no meio da sua dor o consolo de Deus. Estiver enfrentando uma luta pessoal ou uma batalha espiritual, de onde vêm essas informações? Das experiências bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Você vê irmãos nossos que enfrentaram lutas e batalhas pessoais e espirituais, e no meio da luta, irmão, o revestimento ele é espiritual. Então, um jejum você pode aplicar ou introduzir na sua vida. Quando você precisar da direção, de clareza e direção de Deus numa decisão importante. Decisão é importante. Você gostaria de estar mais próximo de ouvir a direção de Deus na sua vida? O jejum pode ser bem-vindo nesta hora. Como começar? Sugestão: comece com meio período. Se você não está acostumado a jejuar, não vai jejuar 40 dias, porque nós vamos fazer um velório aqui depois dos 40 dias. Vai dar problema. Mas olha, vou contar a minha experiência para vocês. Faz tempo que eu não fazia um jejum. Faz tempo. Aí o Léo inventou esse negócio de mês de maio, jejuar e orar pelas famílias. Aí eu falei: Léo, vamos dar um estudo bíblico sobre jejum para as pessoas entrarem no mês de maio, mais ou menos tendo uma ideia. Aí eu falei: puxa vida, vou falar sobre jejum, nem eu jejuo. Então o que eu fiz recentemente? Eu fiz jejum. Como que eu fiz? Mas isso fui eu. Há 3 sexta-feiras atrás eu jejuei meio-dia, né? Não tomei o café da manhã e fui até a hora do almoço. Foi um jejum. Na sexta-feira seguinte, 2 sexta-feiras atrás, jejuei de novo meio-dia. Jejuei e orei, irmão. E busquei a Deus. Senão, você só passou fome. Então fica uma sugestão para você. Aí eu falei: tá muito mole esse negócio. Eu preciso dar uma apertadinha. Sexta-feira passada eu jejuei o dia inteiro. 2 refeições, né? Sem o café da manhã e sem o almoço. Jantei na quinta-noite e fui jantar só na sexta. Foi difícil. Mas eu comecei com 2 manhãs, né? Irmão, só quem passa sabe como é que é. Não é fácil ficar sem comer. Porém, e tem um valor espiritual que não dá para falar nesse microfone. Toda vez que, só de comida, viu gente? Bebendo água. Toda vez que batia aquela, né? Os irmãos são crentes, vão entender o que eu vou dizer. Aquela larica. Estão acostumados com essa expressão? Toda vez que batia aquela fome brava, oh Jesus amado, eu estou jejuando, não é para passar fome. Aí eu ia para a Bíblia, eu ia ler um salmo, eu ia colocar diante de Deus, falou: Senhor, eu estou jejuando para o Senhor, eu quero me... Irmãos, é bênção, é difícil, mas tem um propósito abençoado. Então começa com meio-dia, quem sabe você faz um dia inteiro e progrida conforme a direção do Espírito Santo na sua vida. Então cuidados ao jejuar, precisa ser feito com sabedoria, acompanhado de oração. Jejum sem oração é só dieta, não serve para nada, quer dizer, serve para emagrecer. O problema é que o cara fica o dia inteiro sem comer, um dia chega de noite e arrebenta. Lá no Ramadã, que o Zé conhece bem, a minha amiga Desirê me contou que ela morava num país árabe, agora não está mais lá, que chega, quando dá o horário do Ramadã, que é o jejum, que termina aquele dia, numa arrepia lá. Não adianta, gente, quer dizer, esse é problema deles. Estou falando que a sua dieta, se você depois comer que nem um doido, não adiantou nada, viu? É o sanfona. Jejum sem oração é só dieta. Tem um tempo de oração. É para isso que serve o jejum. Para você buscar mais a Deus, amém, irmão? Se você quer buscar mais a Deus em algum momento da semana, do mês, consagre jejum. Acompanhe de atos de justiça. Isaías 58, versículos 6 e 7, o Senhor disse para a nação de Judá, através do profeta Isaías, o povo estava reclamando: Senhor, o Senhor não está recebendo mais os nossos jejuns. Deus falou para ele: o jejum que eu quero
é o que vocês soltem os oprimidos e repartam o pão com o faminto. É um jejum acompanhado de atos de justiça. Você está jejuando e você está orando, e você está sendo grosseiro com a sua esposa, você não está olhando para o mundo, você não está sendo alguém que está preocupado com missões, você está preocupado só com você? Então o seu jejum está faltando alguma coisa. Não é não, pastor? É dieta. Agora, cuidado com a saúde, viu, irmão? Respeite os limites do seu corpo. Por exemplo, tem gente que tem gastrite, tem dificuldade de passar um dia inteiro sem comer. Então, respeite. O que você pode... Diabetes. Tem gente que já tem um corpo frágil, a idade, doenças. Então, respeite. Eu percebi agora, com 60 anos de idade, que o jejum que eu fiz foi mais difícil de quando eu fiz quando eu tinha 20. Então, respeite. Não vai dar uma de doido por aí, não. Deus não quer que você morra de fome, não. Deus quer você consagrado a Ele. Amém? Ih, amém está fraco, mas é que é a fome, né, irmão? Falar de jejum perto do almoço. Vai treinando aí, irmão. Agora, quando você faz um jejum, abrindo parênteses, você começa a dar tanto valor à comida que você tem na sua casa, que na hora que você termina o seu jejum, gente, pode ser um feijão com ovo e um pouquinho de farinha, já é um manjar do céu. Amém? Opa, deixa eu voltar aqui. Faça com discrição. Não precisa colocar no Instagram. Tira uma foto sua diante de um prato de comida dizendo: estou de jejum. Não, irmão, é você e Deus e alguém da sua família. Não é barganha com Deus. Vou jejuar para ver se Deus dá o que eu quero. Não é barganha, porque o jejum não é moeda de troca. O jejum é para você se aproximar de Deus com as suas dores, com seus temores, com as suas necessidades, e deixa Deus cuidar de você e do que estiver ao seu redor. Amém? Como é que você coloca em prática? Aí, eu queria chamar o Léo aqui na frente já. Pode vir, Léo. Como é que você coloca em prática? Antes o Léo vai falar aqui em seguida. No mês de maio, que é o mês da família, eu chamei o Léo porque ele e a Denise são líderes do Ministério de Casais a partir desse ano. Ô Léo, vê se está bom para você assim, Léo. Escolha um dia da semana, e um período específico, e coloque sua família diante de Deus. Pergunto para você, agora chegou a hora de você levantar a mão. Quem são aqueles que sabem que precisam orar pela sua família? Levanta a mão. Uma sugestão para você no mês de maio: consagre um período de jejum pela sua família. Talvez seja o seu pai, sua mãe, seu filho que está doente, problema dentro de casa, situações difíceis, só Deus pode resolver. Coloque a sua família diante de Deus com oração e jejum. Escolha um período, manhã, tarde ou o dia inteiro, comunique e ore junto com a sua família. Use esse tempo para ler a palavra e orar. Irmão, abra um salmo, peça para Deus falar com você. Lê uma carta de Paulo. Registre o que Deus falar ao seu coração, num papel, num livreto. E para concluir, de tudo que eu falei, que já está na hora de acabar, essa é a última tela. Então, vamos ler juntos comigo, gente, para você participar um pouco. Primeiro, vamos ler o vermelhinho, vamos lá? O jejum é um ato de amor e dependência de Deus. Jejum bíblico é a busca intensa por Deus e não apenas privação alimentar. Está errado aqui, desculpa. Praticado por homens e mulheres de fé ao longo da Bíblia toda, existem 3 tipos de jejum, todos com base bíblica. O jejum transforma o crente, quebrando a dependência da carne e aguçando o espírito. Deve ser praticado com oração, discrição, saúde e atos de justiça. O jejum não muda Deus, muda você. Amém? Quem quer que eu coloque esse PDF no Instagram, no
WhatsApp da igreja, levanta a mão. Vou colocar. Se você não faz parte do WhatsApp oficial da igreja, quem pode... Lá fora está o QR Code ainda? Está lá, é só você ir lá. Eu queria... Porque é o WhatsApp, é o grupo oficial da igreja, que o pastor Edson e eu, e o pessoal da comunicação, dão as notícias. Lá não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Lá é só notícia. Por esses 3 pessoas, tá bom? Eu vou colocar... Agora o Léo, vou passar a palavra para o Léo. Fica daqui mesmo, Léo, pega o microfone aqui, ó. O Léo vai nos orientar como é que vai funcionar. Antes, Léo, para ficar com cara de escola bíblica dominical mesmo, alguém tem alguma pergunta, dúvida ou comentário? Diga, irmão. Como não cair na cilada na armadilha de negociar com Deus? Irmão, ao meu ver, a melhor maneira de você não cair nessa cilada é começar a jejuar. Quando você começar a jejuar e começar a buscar a Deus, Deus vai alcançar você e vai te dar o que você precisa, não o que você está negociando. Eu acho que é uma maneira de você não cair nessa cilada. Começar a fazer o que é certo. E Deus vai te ajudar a fugir do que não é o propósito. Mais alguém? Irmã Maria Nascimento está levantando, mas graças a Deus não é para fazer pergunta, né, irmão? Quando faz pergunta, você me quebra na hora da escola dominical. Léo, a palavra é sua. Obrigado, pastor. Irmãos, então essa é a proposta do Ministério de Casais, o Only One, para esse mês da família. Nós iremos começar, então, a campanha de jejum no dia 1º de maio, juntamente com a nossa vigília, que vai começar às 8 da noite. 1º de maio é sexta-feira, feriado, mas quem não for viajar está convidado a participar da nossa vigília. Nós vamos começar às 8 da noite e terminar meia-noite. Se você não tem condução, você pode vir para a vigília, e nós vamos dar um jeito de deixar você em casa. Então, não é desculpa, onde eu moro é perigoso, eu não tenho condução. Nós vamos deixar todo mundo em casa, isso é uma palavra nossa aqui. Então você pode vir nessa vigília que você vai orar, vai entregar ao Senhor e vai ser abençoado também. Eu queria que o Renan colocasse na tela, porque durante esses 31 dias nós vamos direcionar para você ter uma devocional diária para te orientando. Então, no primeiro dia, só para dar um exemplo, nós vamos falar sobre arrependimento. E aí nós colocamos o tema do dia, que é arrependimento, um texto bíblico, que é 1 João 1,9, e depois pode pôr. Desse mesmo dia, o tema de hoje vai ser sexta-feira. Quando vivemos no pecado, nos afastamos de Deus. E um tema para oração: livra-me, Senhor, de viver uma vida distante de Ti. Então, durante esses 31 dias, nós estaremos distribuindo, ou melhor, disparando nas redes sociais, no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp e também no Facebook, né, Rê? Isso. Se você não tem acesso a nada disso, você fala comigo no final do culto que nós vamos imprimir para você. Mas só se você não tem acesso, porque nós não queremos ficar imprimindo papel para deixar jogado. Então, se você não tiver acesso, você nos procure e que nós iremos entregar para vocês. Mas diariamente, todo dia pela manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, eles estarão despachando e distribuindo isso aí para vocês. O tema da semana, o tema do dia, com todas as informações. E como nós não temos como fazer um grupo de oração, de pedido de oração, porque senão vai ser muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nós vamos fazer lá no fundo. Então, na sexta-feira, quando você vier, nós faremos um mural de oração, de pedido de oração. Vai ter um envelope, você vai colocar dentro desse envelope o seu pedido de oração da sua família, e na frente você vai colocar a foto da sua família. Então, para a gente identificar a sua família, o seu pedido de oração, mas vai ter muito envelope lá, nós vamos deixar tudo organizado lá no fundo, e toda semana nós estaremos aqui nos cultos de oração, de segunda-feira, na quarta, e aos domingos também, orando em prol das famílias da nossa igreja. Eu espero que seja um momento de desafio, agradável, e que Deus esteja conosco, nos abençoando. Amém, irmãos?